aluno, querida aluna, eu sou a professora Jordana Leite e essa aula é sobre a classificação dos seres vivos e também sobre características de 3 reinos, Monera, protistas e fungos. Mas por que classificar os seres vivos, né? Qual a importância dessa classificação e qual é a contribuição para a ciência? Então, para responder essa pergunta, vamos iniciar essa aula. Por que é importante classificar, né? Então, a classificação dos seres vivos é um critério para organizar melhor os seres, a natureza. Então, a classificação é baseada na forma de ordenar objetos. Por exemplo, aqui na imagem, a gente pode observar alguns objetos organizados, né, como uma forma de melhor visualização e de melhor entendimento. Então, na natureza, acontece a mesma coisa. Na biologia, existe um ramo chamado de taxonomia, que descreve, define a nomenclatura, organiza um grupo de diferentes seres vivos, para o melhor estudo desses organismos e para o melhor entendimento. As primeiras classificações, né, foram feitas por Aristóteles, que dizia que os seres vivos poderiam ser ordenados pelo grau de perfeição. Então, o Aristóteles propôs uma forma de classificar os organismos vivos do menos perfeito ao mais perfeito, sendo o mais perfeito o ser humano. Aqui nessa imagem nós podemos observar que é uma imagem feita, né, através dessa classificação de Aristóteles, que é chamada escada da natureza ou a grande cadeia dos seres. Podemos observar aqui que os primeiros organismos, né, são os seres humanos, abaixo somente de um Deus, que está aqui representado. E os demais organismos vivos estão abaixo dos seres humanos, né, que é justamente essa classificação do menos perfeito ao mais perfeito. Então, Aristóteles ele sugeriu uma classificação em 2 nomes. O primeiro nome seria o gênero, família ou raça pertencente a esse organismo, e o segundo nome seria a diferença, ou seja, uma característica única desse indivíduo que pudesse auxiliar nessa classificação. Depois de Aristóteles, no século XVI, os europeus iniciaram as grandes navegações e a partir daí foi possível diferenciar uma grande quantidade de animais e plantas que habitavam o planeta. Então era preciso, nessa época, nomear e classificar esses seres para o melhor entendimento e para o maior conhecimento desses organismos vivos. No século XVIII, muitos métodos de classificação existiam ao mesmo tempo. Então, o mesmo animal e a mesma planta tinham vários nomes, o que dificultava o estudo, porque em um certo local o animal tinha um nome e em outro local ele já recebia um outro nome. Então, isso não tornava o conhecimento algo universal. Alexander von Humboldt, né, através de suas expedições pelo mundo no século XVII e no século XIX, principalmente pela Amazônia, né, estudou muitas plantas e muitos animais e percebeu que era necessário e muito urgente iniciar a classificação dos seres vivos de um modo universal. E somente em 1735, Carl von Linné, que é o nosso conhecido Linneu, ele propôs um sistema de classificação que organiza plantas, animais e minerais, e essa classificação é utilizada até os dias de hoje. Então, a classificação de Linneu se baseia nos seguintes critérios: comparar características físicas e semelhanças estruturais. Então, os indivíduos que estão no mesmo grupo, eles têm características físicas e semelhanças estruturais. Padronizar a nomenclatura independente do idioma. Então, em qualquer lugar do mundo, o nome do indivíduo que ele foi classificado é o mesmo. Atualmente, para complementar a classificação de Linneu, se usa também um critério de compartilhar ancestral comum. Então, os animais que têm um ancestral comum, eles fazem parte de um mesmo grupo. Por exemplo, eu vou dizer aqui algumas características e você vai pensar qual grupo pertence a esse animal. Presença de pelos, respiração pulmonar, desenvolvimento de glândulas mamárias e produção de leite para os filhotes.
Que grupo de organismo é esse? Exatamente os mamíferos, né? Todos os mamíferos, que é uma classe, possuem essas características, como a onça representada na imagem. Então, existem diferentes categorias de classificação. Dessas categorias são, primeiro, espécie, que é uma categoria de mais básica classificação. Então, existe indivíduos de uma mesma espécie quando eles possuem capacidade e condição natural de se reproduzir e gerar um descendente fértil. Aqui um exemplo de indivíduos de uma mesma espécie, né, que são cães. O Doberman e o pastor alemão. Eles se reproduzem e geram descendentes férteis, ou seja, indivíduos que podem também se reproduzir. Então, eles pertencem a uma mesma espécie. Um exemplo muito peculiar de indivíduos que não pertencem à mesma espécie, mas que conseguem cruzar, porém não geram descendente fértil, é o exemplo da égua e do jumento. Então, a égua, quando ela cruza com o jumento, ela vai gerar um indivíduo que não tem a capacidade de se reproduzir, que é o burro, se for o macho, ou a mula, se for uma fêmea. Então, isso indica que esses animais não são da mesma espécie, não pertencem à mesma espécie. Então, eles geram um descendente que não é fértil. Esse é um exemplo muito peculiar. As outras categorias de classificação são gênero, família, ordem, classe, filo e reino. Então, os animais aqui nesse exemplo são classificados dessa seguinte forma. Inicialmente aqui espécie, o conjunto de espécies, né, forma o gênero, o conjunto de gêneros forma a família, o conjunto de famílias forma a ordem, o conjunto de ordem forma as classes, o conjunto de classes forma os filos e o conjunto de filos forma o reino. Então, aqui é uma classificação, né, a partir de um grupo maior até um grupo mais específico, que é o nível de espécie. Então, de reino até espécie é uma categoria menos semelhante, os indivíduos são menos semelhantes, pertencentes ao reino, e quando chega ao nível de espécie, é uma categoria em que os indivíduos são mais semelhantes, são mais parecidos. Aqui um exemplo abaixo, né, muito interessante, aqui um cão, uma onça e uma arara. O que nós podemos identificar? Todos pertencem ao reino animal. Observem que eles são bem distintos uns do outro. Então, é uma semelhança menor. À medida que vai caminhando para o nível de espécie, essas semelhanças vão ficando mais próximas. O filo cordado e o filo cordado. Então, ainda estão no mesmo grupo. A classe mamíferos, a classe da onça mamíferos e a classe aves, né, da arara. Então, aqui já houve uma distinção. A arara já está mais diferenciada desses dois animais. A família Canídeos, família Felídeos e família Psitacídeos, né? São 3 famílias diferentes. Os gêneros também diferentes, a espécie também com nomes diferentes e um nome comum, né? Um cachorro, uma onça pintada e uma arara canindé. Observem que essa diferença entre reino e espécie foi de um indivíduo mais distinto, né? Entre indivíduos mais distintos para afunilar essa classificação para indivíduos mais semelhantes. Então, a nomenclatura dos seres vivos, que foi padronizada por Linneu, possui os seguintes critérios. Nomes ordinários do latim, então todo nome de espécie tem que ser nome em latim, que é uma língua universal, apesar de não ser mais usada, mas é a base da escrita, né, no mundo inteiro. O nome formado por 2 nomes, cujo primeiro termo apresenta letra inicial maiúscula, como observado aqui o exemplo, o primeiro nome, letra inicial maiúscula, e o segundo nome, letra inicial minúscula. E os nomes são destacados em itálico, que é essa letra um pouco deitada, para diferenciar quando se escreve o nome de uma espécie, ou achurado, né? Você pode ou sublinhar esse nome, você pode passar uma linha quando está escrevendo esse nome.
Aqui, alguns exemplos da importância de classificar em espécie. Todos esses indivíduos têm o nome doméstica, né, no seu nome de espécie. Porém, eles são bastante diferentes. Então, se a gente chamasse somente doméstica essa mosca, poderia ser que em algum canto do mundo, né, esse roedor fosse chamado de doméstico e aí já ia ter uma confusão em relação a essa classificação. Então, por isso que é importante classificar em 2 nomes para haver essa distinção entre os indivíduos. E quais grupos de seres vivos você conhece, né? Aqui, essa classificação é feita para a melhor organização dos seres vivos em 5 reinos, que é uma classificação que foi feita por um norte-americano chamado de Robert Vitak, que classificou os animais em 5 reinos: Monera, Protista, Fungo, Plant e Animalia. Quais as diferenças desses indivíduos, né? O Monera são bactérias e árqueas, que têm característica de ser unicelular, ou seja, ter apenas uma célula, e procarionte, que não tem a carioteca. Né? São seres que não têm o núcleo separado do citoplasma. Os protistas, né, são os protozoários e as algas. São seres eucariontes, né, possuem um núcleo separado por uma membrana chamada de carioteca do citoplasma. São seres unicelulares. No caso das algas, existem seres pluricelulares, ou seja, tem mais de uma célula. Os protozoários são heterotróficos e as algas são autotróficos. O que significa isso? Heterotróficos são seres que consomem outros seres para se alimentar, né, para se nutrir. E autotróficos produzem seus próprios alimentos. Os fungos, como exemplo, tem os fungos, são organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares e são heterotróficos. Os fungos, né, são organismos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares e heterotróficos, ou seja, tem que se alimentar de outros organismos. As plantas, né, o reino plant tem como seres componentes as plantas, são eucariontes, pluricelulares e autotróficos fotossintetizantes, realizam a fotossíntese para a produção do seu alimento. E os animais estão no reino Animalia, que são seres eucariontes, pluricelulares e heterotróficos. Então, para entender melhor sobre esses reinos, né, vamos estudar inicialmente os 3 primeiros reinos. Existe uma divergência também de classificação, né, atual, que só considera 3 reinos: árquea, bactéria e eucária, e os vírus como organismos acelulares. Porém, essa classificação ainda está em discussão. Então, nós vamos estudar essa classificação em 5 reinos. Primeiramente, Monera, né? O grupo dos moneras, que no caso tem como representante as bactérias e as árqueas, geralmente são organismos que estão muito relacionados a doenças. Porém, existem bactérias que funcionam para auxiliar, né, no funcionamento do intestino, são os lactobacilos. São seres unicelulares, procariontes, né, e desprovidos de membrana. Os representantes são as bactérias e as árqueas, que vivem em distintos ambientes. Aqui uma imagem, né, de uma cultura de bactérias. As bactérias, né, elas têm essa estrutura formada por uma cápsula, parede celular, organelas chamadas de ribossomo, e percebam aqui que o material genético está solto no citoplasma, ou seja, são seres procariontes e se locomovem por meio de flagelo. As bactérias são classificadas quanto à forma. Quando é circular, são chamadas de cocos. Quando é mais alongado, são os bacilos. Espirilos, em forma de espiral. E víbrio, quando é um pouco, né, dobrada, que são a forma de vibrião, né, a forma da bactéria. E são classificadas quanto os agrupamentos. Quando 2 cocos se unem, são diplococos. Né, streptococcus, né, são vários cocos unidos. Sarcina também tem esses cocos unidos, né, em forma de quadrado. Staphylococcus, estão os cocos unidos, né, em forma de cacho de uva. Diplobacilos, 2 bacilos unidos. E streptobacilos, tem mais de 2 bacilos aqui reunidos.
Esses organismos, né, podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, que é a forma de produção do alimento. Podem se reproduzir por bipartição, quando um organismo se divide em dois idênticos, ou conjugação, quando troca o material genético. E tem as duas formas, aeróbias, né, que utilizam oxigênio para respiração, ou anaeróbias, que não utilizam oxigênio para respiração celular. As árqueas, né, são seres que vivem em ambientes com condições extremas, são chamadas de halófitas quando vivem em ambientes de alta salinidade e termoacidófilas quando vivem em ambientes de alta temperatura e acidez. Então, esse lago aqui é rico, né, em arqueobactérias, como observado aqui na imagem, e são seres que têm a respiração anaeróbia, que muitas vezes são produtores de metano, vivendo em pântanos ou no intestino de alguns animais chamados de ruminantes. Então, são seres muito primitivos que conseguem suportar condições extremas. Os protistas têm como representante as algas e os protozoários. São seres eucariontes, unicelulares ou pluricelulares, autotróficos ou heterotróficos com capacidade de reprodução sexuada ou assexuada, ou seja, trocam o material genético ou não trocam o material genético. Um exemplo de protistas são as algas. São seres autotróficos, fotossintetizantes, vivem em ambientes úmidos e são importantes para o equilíbrio ecológico. Então, existem diversos grupos de algas, como as diatomáceas, que vivem em ambientes marinhos, as euglenas, né, que são algas unicelulares encontradas em ambientes de água doce, que se locomovem por meio de flagelo, as algas verdes, que são mais vistas também em ambientes de água doce e de água salgada, e os dinoflagelados, né, que são algas que vivem em ambientes marinhos, né, e possuem dois flagelos para locomoção. As algas pardas, que têm esse tamanho, podem atingir esse tamanho imenso, né, formando verdadeiras florestas flutuantes, e as algas vermelhas, que são conhecidas por apresentar uma grande quantidade de pigmento chamado de ficobilina. E aqui o exemplo do sushi, que usa algas vermelhas para esse tipo de alimento. Os protozoários são seres unicelulares, heterotróficos, vivem em ambiente aquático ou lodoso, possuem vida livre ou podem ser parasitas e têm a reprodução assexuada. Então, aqui os protozoários, eles têm uma estrutura de locomoção muito característica. Podem ser classificados como risópodes, né, quando eles têm essa capacidade de se locomover através de pseudópodes, flagelados, quando se locomovem por meio de flagelos, ciliados, quando se locomovem por meio de cílios. Então, são essas distinções aí da locomoção. E um outro grupo são os fungos, né, um outro reino. São organismos eucariontos, heterotróficos, uni- ou pluricelulares, que podem viver na água ou no solo. Então, aqui um exemplo de fungo muito comum, né, no nosso ambiente doméstico é o bolor, que fica aqui na superfície do alimento, consumindo esse alimento e acabar danificando esse alimento para o consumo humano. Podem ser livres dos fungos, podem viver em troca mútua, através de mutualismo com outros organismos, ou podem ser parasitas. Aqui um outro exemplo de fungo, né, muito visto naquele joguinho do Mario, né, esse fungo, ele cresce em tamanho grande, né, bem grande, formando verdadeiras florestas e tem essa beleza peculiar. Os fungos têm parede celular de quitina, né, que protege a célula e tem uma estrutura corporal formada por filamentos chamados de hifas que vão se juntar, né, em um emaranhado que recebe o nome de micélio. Então, o conjunto de hifas é o micélio. Tem reprodução unicelular através de brotamento e fragmentação, ou seja, você corta um pedaço e ele tem essa capacidade de regeneração, ou reprodução pluricelular através dos esporos. Então, um pequeno resumo dessa aula. Nessa aula, nós podemos classificar os seres em 5 reinos e sua nomenclatura foi, né, dada segundo Linneu. E os reinos que foram estudados foram Monera, Protista e Fungo.
e as características gerais dos componentes desses 3 reinos. E aí, eu deixo a vocês uma pergunta, né? Uma pesquisa, na verdade. Procure identificar na sua casa ou no jardim próximo alguns desses organismos dos 3 reinos que foram apresentados nessa aula, que é o reino Monera, Protista e Fungo. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e até uma próxima!